Bom dia! Estamos aqui no mais um Café com Flávia. Bom, é claro que não dá pra gente começar a nossa entrevista sem falar um pouquinho desse momento, né, gente? Nós estamos vendo o colapso na saúde. E não adianta nesse momento a gente ficar atacando, seja Bolsonaro, seja Dória, governos municipais. Nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é ficar em casa o máximo possível, é usar máscaras, distanciamento, álcool. E eu estava pensando, lembrei de uma fábula que eu gosto muito, que a floresta estava pegando fogo e um passarinho ia lá com o bico, pegava um pouquinho de água e jogava no fogo. O elefante chegou para ele e disse: mas você acha que vai fazer alguma coisa? Você acha que você vai conseguir apagar o fogo? Ele disse: eu sozinho não. Você, por exemplo, com esse tamanho de tromba, se você for lá e jogar água, vai ser muito mais efetivo. Então, gente, a reflexão que eu trago para vocês hoje é: nós temos que nos unir. É o único jeito. A gente sabe que o comércio está sofrendo, a indústria está sofrendo, as pessoas que estão perdendo emprego, mas o momento agora não é pensar nisso. O momento é juntos a gente se unir para passar o mais rápido possível esse momento. Então vamos lá. Bom, hoje a gente tem, como sempre, né, convidados especiais e eu vou começar convidando o Jean Duncan. Ele é CEO do CPD, consultoria, né? E gestor da Impera, a incubadora tecnológica de Franca, a primeira incubadora, que, modéstia à parte, eu tenho muito orgulho de ter sido quem começou esse projeto da incubadora. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o empreendedorismo tecnológico, nesse momento que todo mundo sabe o tanto que a tecnologia tem ajudado e contribuído. Jean, bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia a todos. Bom, Jean, então vamos lá. Franca é a terra do calçado, mas a gente sabe o tanto que a tecnologia está crescendo na nossa cidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como você vê esse momento em Franca da tecnologia e como que é a atuação da sua empresa. Muito bom. Bom, a tecnologia, ela está hoje permeando todos os setores, né? Então, Franca, sim, é reconhecida como a cidade do calçado, né? E a Franca do imperador, né? E a gente hoje fala na Franca do empreendedor. A nossa atuação em relação à tecnologia em especial, ela precisa ser muito ampla, né? E trazendo isso na sua efetividade, aplicando a todos os setores que envolvem o nosso ambiente. Então, não só para a nossa cidade, mas para toda a região. Tem uma noção assim da tecnologia como aquele uso que você faz no dia a dia do celular, né? Mas é muito mais que isso. Vai muito além, né? Vai muito além. E existem diversas confusões que são feitas nesse aspecto. Não é só tecnologia aplicada puramente à tecnologia, a trazer meios novos de fazer as coisas ou maneiras disruptivas da coisa acontecer. A gente pode sim aplicar a tecnologia, aplicar a inovação aliada à tecnologia no nosso dia a dia, nas coisas mais simples, nas menores coisas. Vamos dar um exemplo aí para as pessoas entenderem, a não ser além do celular. Claro, por exemplo, numa automação de uma indústria. A gente tem muita indústria de calçado, né, onde tudo é feito de maneira manual hoje. A tecnologia pode ajudar essa indústria trabalhando com automação em diversos processos. Isso garante padrão de qualidade, agilidade, garante uma série de outros benefícios e não necessariamente a gente precisa ter uma indústria tecnológica, mas a gente pode ter a tecnologia ajudando a nossa indústria. No agro está muito avançado, inclusive, como você sabe, as pessoas talvez até nem saibam, mas já tem vários tratores
que não tem o tratorista, né? Que é tudo computadorizado, mesmo plantio hoje, mesmo com o tratorista é feito com GPS, né? Então é esse tipo de tecnologia que a gente está falando, né, E que melhora muito a produtividade, né? Você conhece bastante o agro e pode até falar para a gente sobre isso. O quanto melhora a produtividade dentro de uma fazenda a partir do momento que você coloca a tecnologia. Esse trator fazendo a velocidade que precisa ser feita para a queda do produto acontecer, a regulagem dos bicos para quando você coloca um produto na lavoura. Isso acontece garantindo o padrão, né? A gente sabe que isso foi programado e está sendo cumprido. É óbvio que a força humana, o trabalho humano, ele é extremamente importante. Sim, a gente não está falando aqui de... É uma mudança de contexto. É uma mudança certo? de contexto, né? De repente eu precisaria ter uma qualificação para dirigir um trator, agora vou ter que ter uma qualificação para atuar com a tecnologia. Então, assim, a gente não deixa de usar a mão de obra, né? Aliás, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas ficam com muito medo, né, de perder o emprego e as pessoas não têm essa noção ainda, eu vejo, está um pouco distante, o tanto que a capacitação é importante na vida delas, né, Jean? Extremamente importante. Às vezes as pessoas ficam olhando e falando, tá, mas com essa inovação, como fica o meu emprego? Como que eu vou fazer? E eu sempre falo isso para essas pessoas que perguntam. Eu falo, poxa, vocês ficam, né? É simples. Existem diversos cursos, existem diversas formas de você se capacitar. E o que é interessante na tecnologia? Muitas vezes eu não preciso de fazer um curso de graduação de 5 anos. Eu aprendo uma linguagem de programação, eu aprendo a lidar com aquele segmento da tecnologia especial e eu já estou qualificado. Com cursos pequenos, basta eu ir para a prática fazer e eu consigo me atualizar no mercado. Olha então, assim, que interessante, eu gostei desse contexto. Quer dizer, às vezes a pessoa, inclusive, precisa gastar muito num curso universitário, né? Sim. E você está trazendo uma outra opção, né? Verdade. Existem diversas fontes de conhecimento hoje à disposição nossa, né? Existem plataformas de ensino digital que são gratuitas, onde você entra e aprende tecnologia, né? Então isso eu acho na tecnologia, na inovação, acho extremamente fantástico, porque é extremamente inclusivo, né? Eu não preciso pagar um curso é óbvio que se eu quiser me aprofundar, me especializar, a gente tem também os cursos pagos e isso vai ser necessário à medida do tempo. Mas para eu me incluir no mercado, eu posso me incluir através de um curso que eu posso pegar na internet e desenvolver. Ai, adorei esse contexto, porque às vezes parece distante, né? Quando você fala em tecnologia, ela sempre cria aquela questão assim, nossa, mas será que eu dou conta? Ai, nossa, mas está tão distante da minha realidade. E quando você traz esse contexto de que cursos são gratuitos, que são curtos, o prazo não precisa ser tão grande, nem tão específico, né? Com o tempo, se a pessoa gosta, ela vai se aprofundar. E é óbvio que, como qualquer situação, cada vez que você se aprofunda, você vai investindo, vai se aprofundando, né, de fato. Mas me fala um pouquinho, então, do CPD que a gente acabou falando. O assunto vai fluindo tão assim, a gente desvia de uma maneira interessante, mas para que as pessoas saibam o que é a sua empresa, Jean. Vamos lá, a CPD ela é uma empresa que tem como objetivo o desenvolvimento estratégico das outras empresas. Então, a gente tem como objetivo principal desenvolver o sonho empreendedor dos nossos clientes, através do compartilhamento de conhecimento. A gente compartilha conhecimento, é isso que a gente faz. Então, a gente pega uma empresa hoje, num ponto que ela esteja, seja fase inicial, embrionária, ou até uma empresa que já tenha passado pelo seu ciclo, já esteja até no momento ou de se reinventar, ou de fato de sair do mercado. E a gente pega essa empresa e direciona para onde existe uma possibilidade de mercado aliada à expectativa dos empresários. Então a gente cuida desse direcionamento, desenvolve o plano de ação para isso e vai junto com o empresário, acompanhando no dia a dia para que a gente atinja os objetivos juntos. Tá, dentro disso também é interessante a gente ressaltar que independe do momento que está a empresa, né? Se ela está começando, é possível, se ela estiver mais adiantada, se ela já tiver com algumas, já colocado alguma tecnologia, quer dizer, em qualquer momento é possível. Sim, em qualquer momento, em qualquer momento. A gente pode desde ajudar o empresário a tirar a ideia do papel,
Ele chega ali e fala assim, cara, eu quero ir para esse lado, como eu vou fazer isso? A gente vai trabalhar modelagem de negócio, a gente vai ensinar ele a trabalhar e desenvolver para que a empresa dele aconteça. Bom, antes da gente ir para a segunda pergunta, quer dizer, a primeira a gente já deu uma viajada gostosa, né, Jean? Gente, para quem participar, fazendo perguntas ou dando a sua opinião, sorteio Café Labareda. Seleção, hein? Tô aguardando aí. Final, nós vamos fazer o sorteio. E hoje a gente espera que seja outra pessoa a ganhadora, né? Vamos lá. Então, como eu disse já, quando eu fui secretária de desenvolvimento, a gente fez a parceria, né, da Impera, que é a incubadora tecnológica, e que é administrada pela CPD e comandada por você. E eu queria que você falasse um pouco sobre a Impera e como ela está hoje, porque foi pouco tempo antes de eu sair da secretaria, a gente fez a inauguração, fez o projeto, desenvolveu, né? E as pessoas têm muita dúvida do que significa uma incubadora tecnológica. Então, eu queria que você falasse um pouco o que é incubadora e como está a Impera nesse momento. Legal. É importante a gente falar do processo todo da Impera, né? Ela foi implantada através de um convênio super bem pensado. Existe aí uma parceria com o próprio Instituto do Calçado, né? Ah, sim, claro. Que a gente não pode deixar de citar, extremamente importante. Claro, hoje é o acreditou Rafa no projeto. Isso, verdade, é verdade. Hoje o Rafael, né, quem está à frente do Instituto. Então, assim, existe essa parceria e a gente faz a gestão, né? O nosso papel lá é exatamente cumprir as obrigações que a gente tem no projeto, ou seja, desenvolver o projeto e cuidar para que ela continue acontecendo da forma que precisa acontecer. A incubadora, ela tem como princípio abrigar empresas de base tecnológica. Então esse é o pré-requisito. Então vamos lá, para que as pessoas entendam o que é uma empresa de base tecnológica. Isso. Então, qual é o pré-requisito? Que ela seja base tecnológica. Ela tem que aplicar a tecnologia em algum dos seus processos. Sim, por exemplo, um aplicativo, para deixar mais claro. Um aplicativo, ou trazer em algum momento, durante o processo dela, durante a produção ou a entrega que ela vai fazer, seja um produto ou um serviço, ela tem que usar a tecnologia, né? Por que disso? Porque a gente precisa de empresas que sejam escaláveis, ou seja, ela precisa ter potencial de crescimento sem que ela precise efetivamente agregar em mão de obra, agregar em espaço físico. Ela não precisa ter, ela pode ser escalada, ela pode crescer rapidamente com alguns passos usando a tecnologia. Bom, esse primeiro, por exemplo, lá na Impera, então eles trabalham em coworking. Para quem não sabe, são várias salas, cada um ocupa uma sala, certo? Isso. E aí, dentro disso, eles ficam por um período lá e é sem custo para a empresa? Isso, não tem custo nenhum para os incubados. Eles participam de um processo seletivo que é através de um edital, a gente abre o edital, a empresa se inscreve, o empreendedor se inscreve, passando pelo edital, né, sendo selecionado, a gente oferece, além de toda a estrutura física, né, ele pode ficar lá dentro com a sua empresa, a gente também oferece o ciclo de desenvolvimento, né, que aí que é a parte mais interessante. Ciclo de desenvolvimento? Essa é a parte mais interessante do processo. Vamos lá. Onde a gente ajuda esse empresário a olhar para o negócio dele e deixar pronto para que ele vá para o mercado. Então ele chega lá com uma ideia, a gente desenvolve essa ideia, passando por diversos pontos. Então a gente vai trabalhar modelagem de negócio, viabilidade jurídica, contábil, fiscal, tributária, como que ele vai para o mercado, como que ele vai apresentar essa empresa. Então ele tem todo um suporte para desenvolver, para que esse negócio dele, que a princípio é um sonho pequeno, ele vá se desenvolvendo para se transformar numa empresa que tem potencial de crescimento e de agregar conhecimento, ou agregar outras coisas para a cidade, certo? Isso, ele traz para a cidade, ele além de se desenvolver, ele desenvolve o ecossistema nosso da região. Quero que você cite algumas incubadoras, ou que estão lá, ou que já passaram por lá,
e que estão aí no mercado já, porque as pessoas já até sabem, conhecem, mas não sabem que passaram pela incubadora. A gente tem esse papel também de disseminar, né? De contar, de mostrar qual é o nosso papel, qual é a nossa função. E dentre os incubados, né? Dentre as empresas que já passaram, que estão por lá, a gente tem algumas muito interessantes. Então a gente tem a Pluga Cuca, né, que é uma metodologia de ensino super atual. Maria Lídia, né? Maria Lídia. Nossa, é um projeto maravilhoso, né? O dela é sensacional e o tanto que ela é antenada, né? Quando ela participa do pitch, desde o pitch dela da seleção até hoje, toda a participação dela, ela contribui muito para o ecossistema da incubadora. Então é isso que a gente busca, empresários que além de ter um projeto super legal que contribuem para o ecossistema, né, para a região, o empresário lá dentro ele também contribui com o desenvolvimento dos outros empresários. Por isso o sistema de coworking. Né? Além da Maria Lídia, a gente tem o Fábio com realidade aumentada, né? Com a Olo, que é de realidade aumentada, e traz realidade aumentada aplicada ao varejo. O que é realidade aumentada? Vamos lá, realidade eu acho aumentada, que a gente precisa explicar todos esses termos. É né? importante, é importante. Eu vou dar um exemplo mais prático de como funciona a realidade aumentada. Então, por exemplo, a gente tem aqui a embalagem do Café Lavareda. Né? A empresa, a Olo, né, que é essa empresa, ela consegue trabalhar uma forma que se eu apontar o meu celular para a tua embalagem, pode sair um vídeo da sua embalagem contando a história do seu café. Ah, sim. Por exemplo, com o código, com o QR Code. Nem precisa do QR Code. Às vezes alguma coisa no seu... Code. Só de eu apontar para a sua embalagem, a gente já consegue criar alguma interação. Não sei se vocês já viram, né? Se o pessoal que está ouvindo já viu. Tem um caso que passou muito pela internet, por exemplo, de 2 garrafas de cerveja. E aí quando você coloca o celular, o rótulo de uma e da outra são 2 piratas, são 2 guerreiros, e eles começam a um trocar com o outro, né? Batendo com o outro com a espada, enfim, eles começam Isso é a realidade aumentada. A gente traz vida para, de repente, objetos que são inanimados, a gente consegue fazer a interação do público com aquele produto de uma maneira que legal. Virtual. A gente estava conversando e você também me falou de uma que está indo super bem já aí no mercado, né? Qual que é? Bom, então, a gente tem a Omnicá, por exemplo, ela é ela é um marketplace dos marketplaces. Então, assim, ela está por trás de grandes marketplaces aí, de marketplaces de renome, inclusive. Existe uma outra, a Profinanc, que ela traz soluções para concessionárias automotivas. Então eles conseguiram desenvolver um algoritmo, eles conseguem fazer uma conta onde eles avaliam as tabelas disponíveis para financiamento, trazendo menor custo para o cliente, melhor comissionamento para o vendedor e melhor comissionamento para a revenda. Jean, e o bacana é que isso daqui tudo nasceram aqui em Franca. Gente, olha só que legal. São empresas que nasceram aqui em Franca. E para quem não sabe, a incubadora ela começou no final de 2018. Então, praticamente 2 anos, com 1 ano de pandemia e já assim, crescendo bastante, né? Que por falar nisso, Jean, eu queria saber de você. Por exemplo, nós estamos em plena crise, todo mundo está sentindo ela, né? O setor econômico principalmente, mas como tudo na vida, tem aqueles que usam isso como uma oportunidade. E a tecnologia né? Como é que você está vendo a tecnologia dentro desse momento? Flávio, a gente evoluiu praticamente 10 anos em 1 ano. Né? Então, as empresas que não tinham, dentro do seu planejamento estratégico, desenvolver um braço na área da tecnologia, desenvolver que seja uma loja virtual, eles resolveram fazer. Né? Então, todo mundo foi impulsionado a usar a tecnologia a favor. Imagina só que a grande parte das reuniões que são feitas hoje são feitas de maneira remota. Imagina o suporte que tem que ter por trás disso, né? O quanto essas plataformas precisaram evoluir. As próprias escolas, né? Que eu falo, é oportunidade o tempo todo. A gente vê um novo modelo, assim, um remodelamento de negócio para escola, para hotel, para transporte público, para tudo. Né? Por exemplo, as escolas, imagina que bacana, as escolas num período de evolução, a gente poder contratar um curso de inglês de uma escola
que fica em outra cidade, para nossos filhos fazerem. Ou que fica até em outro país, ou né? Ou em outro país. Dentro da grade curricular, por exemplo, eu sei que a matéria de matemática numa escola X que fica sei lá onde é forte. Então eu posso de repente compor uma grade, não fazendo mais uma escola só, mas compor essa grade e cumprir essa grade comprando pacotes em escolas diversas. Olha, então, Jean, você tá um passo à frente, aliás, né? Você já está olhando um contexto de globalizar todos os setores, né? Esse é o nosso papel, né? É isso que a tecnologia, isso que a inovação e que o empreendedorismo provoca na gente, né? Que a gente olhe sempre para o futuro. É como eu falei, na empresa, na incubadora, ou seja, em todo o ambiente que a gente vive. Esse é o papel, da gente olhar para frente e entender como vai estar o mercado daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 40 anos. E outra coisa, né, esse crescimento que você disse que cresceu em um ano, que deveria crescer, poderia, né, em 10 anos. E veio para ficar, né? Sem dúvida. Por exemplo, a gente vê principalmente em grandes capitais que hoje o home office já é uma realidade sem volta, né? É demais. E o tanto que isso é interessante para as empresas, né? E aí, como eu estava te falando, modelar hotéis. Os hotéis que de repente perderam o fluxo começam a disponibilizar quartos para você fazer um home office. Então imagina só, uma cidade como a nossa, como Franca, de repente isso não é uma coisa tão aplicável. Mas imagina em grandes centros. Vamos pegar São Paulo, por exemplo, que as pessoas moram num apartamento pequeno, a família toda naquele apartamento. E de repente alguém precisando trabalhar. Então, por que não ir para um hotel, fechar um quarto de hotel e ir lá ser o home office? Fica mais barato. Às vezes ele pega um hotel perto da casa dele, né? Não tem que usar transporte, ou vai de bike, né? Vai a pé, vai de bike. E ele tem ali um lugar que ele está seguro, né? Dentro da regra do jogo, ou seja, ele está em home office. E os hotéis já começaram a disponibilizar, as grandes redes de hotéis já começaram a disponibilizar os quartos para que isso aconteça. Então você tem ali quanta coisa nova que você trouxe, que bacana. Legal. Eu queria falar com você sobre que você hoje se tornou recentemente, claro, voluntário do chapter da Singularity University, unidade de pesquisa dentro da NASA, no Vale do Silício. Gente, olha que legal. As pessoas não ficam sabendo. Mas, uma pessoa de Franca participando de pesquisa dentro da unidade da NASA no Vale do Silício. Então, explica pra gente aí, que legal, Jean. Essa é uma notícia muito bacana, é uma notícia muito legal mesmo. E, na verdade, a gente tem duas pessoas de Franca, Flávia. A gente tem uma moça chamada Adriele, que participou de eventos como os Startup Weekend que a gente desenvolve e também faz parte do ecossistema. Ela formou aqui na universidade, na FACEF. Além disso, tempo, formada na FACEF. Formou, se não me engano, não tem muito tempo, que eu lembro de tê-la conhecido em uma aula na FACEF. E ela já se despontava também e tal. E daí eu tive essa surpresa de quando eu entrei, né, quando me chamaram, me convidaram, ela viria e faz parte desse. E como é que vai ser a atuação de vocês? Legal. A Singularity ela é presente hoje, ela é uma comunidade global, mas ela está presente em aproximadamente 130 países, né? E o objetivo principal é disseminar o conhecimento, é fazer com que a cultura empreendedora seja cada vez mais popularizada, que seja mais simples de empreender, que seja mais fácil a gente trazer os termos do empreendedorismo, né? O meu papel em especial, representando Franca, eu vim também como líder de uma das linhas de atuação, que é a de empresas exponenciais. Então a gente vem como voluntário, participa e liderando esse grupo de empresas exponenciais, trazendo exatamente eventos, promovendo ações em especial que possam disseminar a cultura empreendedora e pensando na frente. Então é olhar para frente, trazer o que pode ser feito na nossa região, né, na nossa cidade, mas também nessa região, porque está numa região que é polo aí de 70 e poucas cidades, né? Então, o que a gente pode trazer para inovar nas empresas que tem aqui? Olha que legal, quer dizer, então você leva a realidade da região com os seus talentos, potencialidades, para pensar
que pode ser criado, né, nesse sentido? Exatamente. Nesse primeiro momento, a gente já fez um levantamento do perfil das empresas e do perfil dos empreendedores. Então, a gente já tem esse levantamento pronto e exatamente nessa semana, né, a nossa lição de casa para o próximo encontro, que é terça-feira que vem, é a gente já trazer algumas soluções que possam melhorar a vida desses empreendedores que têm esse perfil do francano. Então vai ser muito customizado mesmo, é uma solução que a gente vai trazer para fazer sentido para a nossa cidade. Para a realidade aqui, em Franca e região. E que, inclusive, deve ter a ver também com esse momento, né, Jean? Muito a ver com esse momento. Ô, Jean, eu queria que você falasse, nosso tempo está quase terminando. Nossa, foi um papo super gostoso, nem vi passar. É bom demais. Antes, o Joel falou que achou super legal que você trouxe essa questão dos hotéis, como trabalhar a ideia de alugar quartos para escritório, tá? Então, legal, obrigado, Joel. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para aquelas pessoas que são criativas, que estão na casa dela e não sabem por onde começar. Então, qual seria a sua sugestão para ela pensar em começar uma startup? Legal. Bom, o primeiro ponto é assim, ó, o que eu falo para todo mundo, mais do mesmo não serve. Então, se você vai criar um negócio para fazer o que alguém já faz, para um pouco para repensar. Agora, para tirar do papel, você precisa pensar em alguns campos. Então, para quem que você vai fazer, qual é o problema que você vai resolver, né? E se esse problema, qual que é o contexto desse problema? Ele é um problema que tem só no seu bairro, que tem só na sua casa, ou é um problema que está no país, que é um problema global? Então, o primeiro ponto é encontrar um problema. Legal. Né? Qual é o problema que você vai resolver? Olha só, primeira dica, gente, achar o que eu posso contribuir para resolver. Exatamente. E depois de encontrar o problema e validar o problema, né, falar, ok, eu já tenho um problema e ele está validado. Como que eu vou validar esse problema? Perguntando, entendendo, pesquisando. Aí eu vou buscar uma solução. Aí eu vou falar, ok, se eu tenho esse problema, ele de fato incomoda muita gente, vamos pensar numa solução. Aí começa a questão de ideação, de buscar mesmo, falar, poxa, quais os caminhos que eu tenho, quais as formas que eu tenho. Depois disso, também tem que ser validado. Vem cá, meu amigo, você falou para mim que tinha esse problema. Eu estou pensando numa solução. Como que fica? Interessa para você? Não interessa? Você usaria? Você pagaria por isso? Não pagaria? Até onde te interessa essa solução? E aí você começa a trazer os usuários, fazer testes e aí validar de fato o que aconteceu. Tem que ter viabilidade financeira, econômica. Outra confusão que acontece é que mesmo se for alguma coisa social, precisa ter viabilidade financeira? Precisa, tem custo. Né? A conta precisa fechar, eu não preciso lucrar, mas eu preciso fechar a conta. Então assim, um fator importante é que essa ideia que vai resolver algum problema e que não é uma coisa diferente, mas tem que ser viável, tem que possivelmente se transforme em algo que vai ter um retorno financeiro. Exatamente, exatamente. Me fala uma coisa, como é que é o apoio hoje como é que você vê o incentivo, o apoio, principalmente do setor público, nessa questão das startups e da tecnologia? Sim, existem diversos programas que dão o suporte, mas ainda é nítido que esse é um assunto muito embrionário. A gente precisa evoluir muito, sobretudo quando a gente... As pessoas não têm noção e não conversam sobre. Acho que até conversam, percebem, mas eles não têm noção da amplitude. Da amplitude, então legal. Hoje a gente vê uma movimentação muito mais forte do setor privado, né, que já entendeu que eles podem usar os braços de tecnologia para resolver os problemas do planejamento deles. Então uma empresa cria lá um lab, cria alguma coisa nesse sentido de um braço tecnológico, uma incubadora interna, o que seja, né, ambientes de inovação, e usam esse ambiente de inovação para resolver os problemas que essa empresa tem. Então eu tenho um problema X no planejamento da minha empresa, eu vou precisar resolver. Ok, eu vou pedir para esse pessoal da tecnologia, da inovação resolver esse problema. E aí ela sustenta esses programas exatamente para poder ter as soluções. No caso do setor público, ele ainda não enxergou isso dessa forma. Ainda está bem distante, né? Ainda é um pouco distante. Infelizmente, porque até há pouco tempo, os processos todos da prefeitura, acredito que ainda são todos no papel, né?
todos manuais. Então, não dá para você manuais, você vai lá, entrega pessoalmente, protocolo e etc, né? Ô Jean, para a gente terminar, eu queria que você desse uma dica, ou a sua opinião para as pessoas aí desse momento, uma luz, e é claro, sobre o viés da tecnologia, né, que é a nossa conversa aqui. Flávio, acho que para tudo na vida a gente tem que ter planejamento e aproveitar as oportunidades que todos os momentos trazem para a gente. Né? Eu tenho falado muito com as pessoas assim, o que a gente pode tirar de aprendizado no momento que a gente está vivendo? Se tudo que a gente viveu, a gente não aprendeu nada, está muito errado. Concordo. Então, assim, por mais difícil que seja, por mais sofrido, doído, muita gente perdendo entes queridos, empresas com problema, mas o que a gente vai tirar de positivo disso? Então, assim, eu entendo que seja um momento crítico, mas se a gente não conseguir tirar nada de bom disso, se a gente não aprender nada com esse momento, a gente está muito errado. Principalmente pensar mais no contexto global e não na gente mesmo. Se doar mais, poder ser devolver mais, né? Essa ação, essa frente de tecnologia, né? Por exemplo, vamos nos voluntariar a fazer alguma coisa. Isso é uma forma de a gente devolver para o ambiente que a gente está inserido tudo que ele fez por nós. Né? Então, assim, eu vim para Franca, comecei a desenvolver meu negócio em Franca, ou seja, o tempo todo que eu estou aqui, eu me vejo obrigado a devolver alguma coisa, eu me sinto muito bem devolvendo alguma coisa. E cada vez que a gente passa, cada ano que passa e cada dificuldade que acontece, eu percebo que se a gente entregar mais, se a gente devolver mais, a coisa funciona. Né? A gente tem um saldo aí que pode ser positivo. Então, assim, para quem está hoje no momento de preocupação, desesperado até, enfim, tem uma série de adversidades que vem enfrentando, é isso. O que você pode tirar de positivo e aprender com esse momento? Né? Se você entendeu isso, o que você faz de melhor, o que você tem de melhor entrega sua e como você pode usar isso nesse momento? Né? Às vezes a gente encontra empresa, cara, vou desistir. Um exemplo muito simples, muito simples. Eu encontrei esses dias com uma cliente que ela faz a parte de chocolateria, de cozinha, dessas coisas. Ela falou assim, não, na Páscoa eu não vou fazer nada. Eu falei, como não? Né? Imagina quantas pessoas que de repente você pode ajudar desenvolvendo um produto, que seja um produto mais simbólico, mais simples. Acabou que ela falou, cara, é verdade, eu posso de repente ajudar muita gente que não ia fazer nada. Eu falei, pronto, você achou o que você queria fazer, então vai pra frente. Então encontra o propósito. Jean, muito obrigada. Nossa, é tão gratificante falar com você, porque você traz junto a questão tecnológica, mas principalmente a visão do ser humano. Então, eu queria te agradecer, te presentear com um cafezinho na vareda e venha contar das novidades pra gente. Está sempre aberto o espaço aqui, viu, Jean? Estou sempre à disposição, foi um grande prazer. Te agradeço demais. Obrigada. Obrigado a você.
Bom, gente, voltamos agora, né, com uma outra nova entrevista muito bacana. Mas antes eu quero agradecer aqui a participação de algumas pessoas, né? Fernanda, minha irmã, a Erlene Cardoso, a Andréia Marques, que está sempre aqui ouvindo e participando, o William, que esteve aqui a semana passada, Rafael, meu irmão Pedro José. Que bom, a família está aí, ó, hoje resolveu entrar toda a família. E eu acho que quem atraiu muito é nosso convidado, o Pedro. Bom, então vamos lá. Gente, não esquece, hein? Sorteio do Labareda Seleção. Então agora eu vou apresentar aqui o Pedro Fonseca, que todo mundo conhece por vários motivos. Eu, particularmente, conheci o Pedro lá na Toulouse, porque a Maria Tereza, minha filhada, estudou lá e ela adorava o Pedro, né? Todo mundo que passou por lá, que teve aula com o Pedro, é apaixonado. E ele é um dos criadores, né, do Cangoma, que também todo mundo já conheceu, já participou de algum momento das apresentações ou do carnaval, né? E hoje ele criou o Grupo Balaio. Pedro, bom dia. Bom dia, Flávia. Queria agradecer muito, primeiramente, o convite, uma satisfação estar aqui. Mandar um abraço para Maria Tereza. Uma alegria. Tá bem de afiliada, né? É uma alegria. Sempre tocando, sempre fazendo música aí. E aí como professor e que nem você explicou, né? Como no Cangoma, no Balaio também. Como é que nasceu essa paixão pela música, Pedro? Flávio, desde pequenininho. Minha primeira referência foi na minha casa mesmo. Quem que é? A minha mãe e meu pai tocavam. Minha mãe toca piano, meu pai violão. Então, a minha primeira lembrança musical é de ouvir em casa, assim. Eles ouviam muita música e de fazer música também, né? Quer dizer, o ambiente já favoreceu. Me ajudou muito. Eu lembro, assim, de ver as pessoas tocando violão, era uma paixão, assim. A minha vontade de pensar em tocar também, executar, né? Porque o violão acaba reunindo, né? Todo mundo em volta, também cantando, aquele momento de confraternização. E eu adorava. Assim, então, meu primeiro instrumento foi o violão. Foi violão? E a minha referência foi em casa mesmo, com a minha mãe e com meu pai. E aí eu comecei os estudos, desde pequenininho. Comecei criança, uns 8, 9 anos, e aí foi até hoje. Mas você estudou música? Sim. Aí eu, quando comecei o violão, meu mestre foi o mestre de muitos violonistas aqui de Franca, que é o seu Zé Marques. Zé Marques. Acho que a maioria dos você violonistas... conhece? Ou passaram por ele ou conhece, já ouviu falar. É meu grande mestre, assim. Que eu comecei com violão clássico, tudo, né? E aí eu fui vendo que aquilo era sério, assim, que não era só um hobby, né? que eu queria aquilo para minha vida mesmo. Aí eu fui fazer faculdade. Eu fiz musicoterapia, bacharelado, que é uma área da música que trabalha com música dentro da área da saúde, como forma de tratamento, né, terapêutico. E depois eu continuei, eu fiz educação musical, né, faculdade de música e licenciatura, especialização em educação musical também. E aí Quer foi... dizer, que então, legal. teve um estudo formal. Você foi se especializando também dentro na música, sim, né? Nossa, muito e legal. E a minha paixão, desde assim, que eu comecei a dar aula de violão também 17 anos, mais ou menos. E aí sempre a parte de educação veio sempre junto com essa paixão, né? De trabalhar com música profissionalmente e como educador também. Então, e aí você criou... Aí você, antes de criar o Cangoma, você começou a dar aula? eu comecei a dar aula primeiro como professor de violão. Meu início foi bem no começo. Você começou como professor de violão. Isso com 16, 17 anos, né? E aí na faculdade, Flávia, que aí eu comecei a aprofundar cada vez mais os estudos, a minha paixão sempre foi a música brasileira. Isso desde molequinho, assim, eu não tenho lembrança de música estrangeira, assim, eu sempre gostei muito de samba, de música regional, mas aí eu comecei a aprofundar mais, né? E dentro da faculdade eu comecei um trabalho de pesquisa, já junto com a Priscila, né, minha esposa, que a gente trabalhava sempre, tinha o mesmo gosto, né, de começar a conhecer as tradições, a música dentro das tradições populares, né, dentro da cultura popular brasileira. Aí foi tomando esse rumo, né, de conhecer mais. Eu descobri esse universo, que aí foi uma paixão, né? O meu primeiro contato foi com o choro, né? Assim, eu tinha uma paixão pelo choro. Falo assim, quando eu descobri Pixinguinha, foi meu mundo
Não, e que o Brasil é fortíssimo. Ah, não, aí é né? E aí cada vez que você estuda mais, você vai descobrindo mais isso, né? Assim, você vai vendo a grandeza que a gente tem. E aí foi surgindo a ideia, ainda dentro do curso de musicoterapia na faculdade, de montar um centro cultural que tivesse esse viés, né, de pesquisa dentro de cultura popular. Eu estudei em Ribeirão, depois eu fui para São Paulo, que eu estudava lá, e aí lá estava uma movimentação muito forte disso, de pesquisa dentro de cultura popular, né, de música e dança. E a gente embrenhou nessa. E ficamos lá até Que ano que vocês criaram o Cangoma? A gente ficou em São Paulo até o final de 2005 e lá nasceu a ideia, assim, falando, ó, a gente estava muito envolvido com as coisas lá, mas a gente tinha vontade de voltar para Franca, né? Nós dois somos daqui e tudo, e de começar de montar um centro cultural dentro com essa proposta. Aí nós viemos em 2006. Aí em 2006 a gente já montou o Cangoma. Então, e além de professor, você também é compositor, né, também, Pedro? Quer dizer, muitas das músicas do Cangoma são suas. Sim, Aí assim, são três, muita gente junta, que as coisas estão muito unidas. São. Tudo nasceu, Flávio, dentro do Centro Cultural Cangoma, que é o espaço, né? Que foi a primeira onde a gente idealizou tudo, né? E aí nasceu dentro do Centro Cultural Cangoma, né? Tinha o Grupo Cangoma, e as atividades todas que a gente fazia, de curso, oficina, exposição. Né? Nessa época a gente já mudou muito. Era na Presidente Kennedy, já soubesse, nasceu lá. Na hora que os vizinhos reclamam da gente vai mudar. É que a gente tem um prazo de tolerância com o vizinho. Eles têm que ser muito parceiros, sabe? Porque aguentar 40 tambores tocando, tem que, né? Na hora que a gente incomoda demais, a gente vai que nem cigano. Né? Vai falar, não, vamos dar um tempinho aí, dar um suspiro. Dá um sossego pra isso. E aí, eu também já... Tem dança também, né? Sim. E aí eu já comecei, assim, a parte de composição também sempre foi acontecendo sempre tudo paralelo, né? E aí, dentro do Cangoma, que é o grupo que executa, né? Que nasceu dentro do espaço, a gente trabalha com a reprodução dos ritmos tradicionais. Mas dentro disso também, principalmente no Balai, né, que é o outro grupo, que nasceu em 2007. Esse aí eu quero falar daqui um pouquinho. Vamos terminar a história do Cangoma, né? Não, vai me conduzir. Não, tranquilo. Aqui, o bom daqui, sabe o que é? Que é descontraído, é um papo, né? Para trazer informação para as pessoas. Bom, mas a composição sempre veio junto. Aí tem músicas minhas, né, que a gente canta também, cantou dentro do Cangoma, dentro do Balai. E particular também, né? O Cangoma ainda existe, Pedro? Existe. Muita gente ainda pergunta, mas foi que assim, a gente fechou o espaço, né? O último espaço que a gente estava era ali na El Palermo, mas já estava vencendo nossa validade lá também. E foi bem no comecinho, quando foi ano passado, no começo da pandemia. A gente entregou o espaço com a intenção de pensar um lugar novo, reestruturar o trabalho, para dar uma organizada, né? Só que aí já veio a pandemia. Aí travou, né? Aí não tinha... Aí a gente ficou... Não adianta ir atrás de um lugar agora, sendo que a gente não sabe como que vai ser. Aí desde o ano passado está parado. Assim, não tem atividade, a gente nem... Até a sede também a gente não foi atrás por não saber. Quer dizer, o Cangoma existe ainda, mas não está atuando nesse momento. Não está em atividade, entendi. Que seria totalmente impossível, porque tudo a gente ficaria tudo em grupo, né? Todas as atividades tinham uma quantidade grande de pessoas. E aí tinha as aulas com as crianças, que eram com instrumentos, né? A gente treinava numa sala. Então, além de vocês, das apresentações, também era um espaço que tinha oficinas, aulas, tudo? Sim, tinha um monte de atividade. Muita gente associa só com o trabalho do carnaval. Na verdade, o bloco Cangoma, que teve uma projeção grande no carnaval, é uma das frentes. Então tinha os cursos, né? Tem um curso que a gente sempre fez, que a Priscila, que estava até tocando nos últimos anos, que é curso de cultura popular, a música e dança da cultura popular brasileira. Já há mais de 10 anos, todo ano a gente forma uma turma, onde a gente ensina os ritmos, os cantos, as danças, a história, o contexto, né, histórico, geográfico das manifestações, para educadores, interessados, músicos. Aí eu tinha um trabalho com as crianças, que eram os pequenos batuqueiros, que é focado para criança mesmo, batucado para criança. Capoeira. Você sempre foi muito preocupado em trazer as raízes do país, a história, através da música, né, Pedro? Esse foi o objetivo, Flávio, assim, que a paixão é essa, assim, que foi que a gente ficou muito encantado de ver essa diversidade, sabe, da música, da arte brasileira, da música, da dança,
E em 2006, quando a gente não tinha nenhum trabalho assim, que a gente via isso acontecer, tinham, claro que tem as nossas tradições, os grupos tradicionais de congada, de folia, que a gente é fã desesperado. Uma das funções era justamente essa, apresentar, mostrar para as pessoas a riqueza que a gente tem aqui também na nossa região, das manifestações daqui, típicas daqui, e outras também, que são mais distantes, tipo o maracatu, que é de Pernambuco, né? Coisas que estão mais distantes da nossa realidade. Então, trazer mais perto para que todo mundo conheça, né? Pudesse conhecer. Porque eu vejo, e aí você pode até dizer melhor do que eu, que infelizmente o brasileiro ele tem dificuldade de trazer a história, a cultura, né, do nosso país. Ainda é muito distante da realidade das pessoas. Como é que você vê isso, Pedro? Claro. Não, isso é a motivação do trabalho, assim, uma delas. É o brasileiro se reconhecer. Sabe? E saber o seu valor, sabe? Muitas vezes, eu percebo uma diferença, assim, já nos últimos anos, isso eu vejo que, eu tenho uma esperança que isso está mudando. Mas é fácil perceber, assim, o brasileiro entender e reconhecer o valor das suas tradições. É muito comum, você já viu, às vezes as pessoas tratam as manifestações populares como uma coisa menor, como, né, fala assim, fala de uma folia, os senhorzinhos cantando, e não tem noção da complexidade que é aquilo. E do quanto isso pode ser positivo na vida delas mesmo. Totalmente. Né? E da gente se aceitar como... O Brasil é o povo que tem maior diversidade de ritmos e danças no mundo. Ninguém pega nós. Assim, é uma quantidade... Verdade. Claro, assim, não tem fim, porque as manifestações elas se ramificam. Então, quando você fala assim, samba, você não tem um não. tipo. Então, você fala, então tá, vou falar de samba, samba de escola de samba. Que é o samba enredo. Cada uma vai ter a sua característica. Então, o toque de caixa da Mangueira é uma coisa. O surdo da Salgueiro. Sabe? A coisa vai abrindo. Então, maracatu. A gente tem maracatu de baque solto e de baque virado. Cada um. Então, é uma riqueza, as congadas. Uma riqueza. É isso que você falou. É uma riqueza que as pessoas não têm esse contexto. E na hora que o brasileiro se reconhecer, entender a grandeza que a gente tem nisso, essa é uma das nossas maiores forças. E que não é o carnaval só, né? Que o carnaval é uma pequena, se você pensar bem. Eles trazem todo um esquema, assim, que rico, né? E que é interessante, porque traz muita gente de fora, tudo. Só que não é só o país do carnaval, né, Pedro? A gente tem uma variedade muito grande. No Brasil, a gente tem os ciclos. As festas, assim, tem os ciclos onde as manifestações se dividem. Então, por exemplo, tem o ciclo carnavalesco. Então, tem as manifestações que acontecem no carnaval. Então, você pega maracatu, o samba, os afoxés, né? Então, cada lugar do Brasil tem um tipo, né? Samba reggae na Bahia e tal. Se a gente falar do ciclo junino, aí são as manifestações típicas da época junina. Né? Então, a gente vai ter desde do forró, né, que é muito forte no Nordeste, as quadrilhas, as modas de viola na nossa região. Moda de viola que surgiu daí, né, que depois virou no sertanejo, que todo mundo, né, o sertanejo universitário, que ainda hoje é muito forte. Está aí forte. Mas antes da gente continuar, eu queria mandar um abraço, que ó, o pessoal participando, legal, viu, Pedro? Chiquinho Santos, Virgínia, o Sandy, querido, a Mônica Lima, a Mônica é advogada, e hoje ela me convidou às 19h para fazer uma live com ela, e muito orgulho, mulheres inspiradoras. Obrigada, Mônica. O Anderson Pinheiro também. Um abraço para ele, sempre dá uma força. A Sandra, a Dalva, a Marina Figueiredo, que é uma amiga minha, e ela falou assim que ela tá gostando muito dessa ideia, né, de ter esse programa, né, e na hora do almoço é uma hora que fica bem fácil das pessoas ouvirem, né? Obrigado. Então, bom, mas vamos lá, agora me fala um pouquinho do balaio, né, Pedro? O balaio é uma paixão, assim, porque sempre, eu sempre tive vontade de ter um grupo, assim, desde quando a gente começou a pesquisar, conversava muito com a Priscila, da gente juntar, aí não um grupo grande, um grupo menor de música, para poder apresentar esse repertório, né? Tanto de composições e também de interpretações desses clássicos da cultura tradicional.
E aí, e o difícil, Flávio, era juntar a gente, assim, porque não é esse tipo de música, hoje já está melhor, mas não era todo mundo que conhece, não é que nem você fala assim, vamos montar uma banda de rock. As pessoas sabem, uma banda de rock e tal, né? Aí, acho que tem mais gente para se interessar no assunto. Porque conhecido. Mais conhecido. Não, e teve uma época que tava cheio de gente fazendo banda de rock, né? Principalmente na minha fase, né? De adolescente. Não, eu gosto demais. Mas era difícil achar assim, músicos que de repente iriam se interessar por fazer esse tipo de som, né? E aí a gente ficava conversando muito com a Priscila, a gente visualizando isso, e aí foram surgindo os amigos, né? Assim, gente que tinha a mesma vontade, a mesma paixão. E aí no finalzinho de 2007 nasceu, assim, a primeira apresentação foi lá na praça, né, da Matriz. Você já apresentou com o Grupo Balaio? Como, assim, aonde você fala? Não, como o Balaio já teve apresentações? Já, a gente começou em 2007. Então, Cangoma e Balaio, eles são mais ou menos na mesma época. Então, vamos lá, o que diferencia um do outro? Certo. Não é bom você perguntar, porque muita gente eu mesmo, para falar a verdade... É uma dúvida que aparece muito. Que nasceu em ordem cronológica. É claro. Primeiro nasceu o Espaço, Centro Cultural Cangoma, em 2006, né? Dentro do Centro Cultural Cangoma, tinha o Grupo Cangoma, que era um grupo de músicos também que tocavam. Aí, na época, a gente não era um bloco, né? Era um grupo menor, chegou a ter 20 integrantes, mais ou menos. Que veio primeiro em 2006. E o Balaio, que nós somos em 5 integrantes, começou em 2007. A primeira apresentação nossa foi em 2007. Né? Lá na praça, num projeto que teve. Finalzinho do ano. Sei. Ali que a gente, assim, falou, agora vai. Né? Então, nasceu o grupo ali. E aí a gente já tem 13 anos de história. E o que, então... A diferença, né? Porque assim, igual eu falei, eu mesmo, para mim o Balaio era recente, né? Tá, não, vamos supor, assim, que o Balaio nós somos em 5. Então já começa, é uma formação menor, é só musical, né? Então é um grupo de música mesmo. Na formação a gente tem cordas, são 4 vozes e as percussões. Corda e percussão. Isso. Tá. Aí a gente toca ritmos, músicas tradicionais também, de cantos tradicionais da cultura popular, assim como composições também. É que as composições também que eu faço estão dentro dessa linha. Entendi. Então, Quer dizer, por exemplo, que o que vocês trazem é mais ou menos a mesma linha? Isso, a essência é a mesma. A essência é a mesma do Cangoma. Isso, de cultura popular. Só que aí não tem a parte de dança, que nem a gente tem. Claro. Né? E aí, como é uma formação menor, os arranjos são diferentes. Então a gente tem as 4 vozes só, ele é mais suave, porque tem as cordas, né? Mas a gente toca, então, as Folias de Reis, Moçambique, Congadas. Folias de Reis, Congadas, que legal. Os combos, que é uma manifestação do Espírito Santo, ciranda, maracatu, aí numa outra formação, né? Porque aí é pequenininho. E as composições também seguem isso. Então, por exemplo, eu componho, no repertório, vamos supor, tem 2 cirandas que eu fiz. Aí é minha, a gente canta as tradicionais, que tem mais de 100 anos, e as minhas também. E assim vai. Então, mas a diferença principal, a essência é a mesma, mas é o formato, né, da disposição. A formação musical é diferente. E como é que está sendo? Porque a gente sabe que tanto entretenimento, eventos, né, shows, foi um dos mais afetados nesse momento. Então, como que está sendo isso para vocês? Flávia, a gente não pode nem reclamar muito, porque, tendo em vista da situação, a gente tem no caso eu e a Priscila, né, que somos os diretores do Cangoma, porque a gente não trabalha exclusivamente só com música ou com dança, né? Aí nós dois somos professores. Então essa parte ainda continuou. Então a gente perdeu um lado, né, mas ainda tem a segurança da parte docente mesmo, né, de aulas. Então deu para... Você continua firme. Sim, as aulas... Porque você apaixona, todo mundo se apaixona por você, né, Pedro? Lá tá os professores todos das escolas estão na correria. Mas aí a gente parou a parte artística que não tinha como apresentar. Mas a gente é super solidário e sabe da realidade de quem só trabalha como músico, por exemplo. Aí a coisa tá grave. Aí o que aconteceu foi essas leis de incentivo, né, que saíram como uma forma Aldir Blanc, por exemplo. Foi exatamente. Quando saiu a Aldir Blanc aqui em Franca, foi que a gente se inscreveu com o Balaio, que também a gente não estava tocando, e foi um incentivo para a gente retomar o trabalho.
Que porque legal. a gente tinha dado uma paradinha. Então vocês estão com um projeto nesse momento. A gente apresentou. Aí a gente fez uma A live, live. né? Os músicos, tem vários, cada músico fez tinha um edital e a gente fez uma proposta. Então muitos músicos fizeram lives, a gente também, a nossa foi 2 semanas atrás. E aí foi o start ali pra gente retomar. retomar o trabalho. A gente espera, né, que essas vacinas cheguem com maior rapidez, né, em toda a população e a gente possa retomar, né, Pedro? Não, está muito difícil. Para a classe artística... Eu sei, estão sofrendo muito. E a gente não tem perspectiva, né? Porque tá que nem se perguntou se o espaço está fechado. A gente não foi atrás de um espaço novo, porque a gente não tem nenhuma segurança, né, Flávio, assim, para retomar atividades. Então, enquanto as coisas não se estabilizarem, não tem como a gente... Aí, ó, a dica do Jean, você precisar do espaço, vai lá e aluga um espaço no hotel. Mata a gente um hotel. Você imagina os hóspedes lá dormindo e vocês batendo tambor. 40 tambores, a gente é expulso em 10 minutos. Ô Pedro, vocês também têm uma parceria com o SESI, o SESC. Como é que é isso? Conta um pouquinho. Ué, do balaio foi o que... até estava conversando com a Priscila. O que deu as fases, que foi muito marcante para o Grupo Balaio, a primeira foi em 2009, quando a gente lançou o CD, né? O primeiro CD nosso. A gente teve até o apoio, quem deu uma força muito grande foi a Rosângela Mourão, o Mourão. Eles que patrocinaram o primeiro CD, foi a Kim Finish, né? Que é do Mourão, que foi, assim, foi um apoio muito, muito importante que fez a gente correr atrás e gravou o primeiro CD. Isso deu uma guinada muito grande no grupo, porque aí a gente mandou, o que foi também um outro marco, foi a ida no Senhor Brasil, do Rolando Bodrim. Quando a gente foi chamado para tocar lá, né, em 2012, acho. Aí mudou tudo, Flávio, porque aí a gente foi pro Brasil inteiro, né, quando a gente apresentou no programa. Aí você foi apresentar no SESI e no SESI? Não. Até então a gente não tinha ido. Entendi. Aí quando a gente foi no Senhor Brasil, na TV Cultura, aí o Brasil inteiro viu. A gente mandou CD pro Brasil inteiro. Começou muita gente a entrar em contato. E aí apareceu um produtor, né, que gostou do trabalho. E ele fez o contato com a rede Sesc, né, de vender o show mesmo. E aí a gente rodou o estado inteiro, assim, no Sescs, no interior e na capital. E no SESI foram editais, né, que a gente foi participando, de quando saíam editais para convocação de show, que a gente apresentou algumas vezes. Agora, o SESC foi mais, assim, entre 2013 até 2016, foi uma fase muito forte, assim. Aliás, mas a guinada foi a da TV Cultura. Teve um problema, né, aqui em Franca, infelizmente, né, na questão da construção do SESC, caiu a laje e tal. Mas nosso sonho é tocar aqui. O SESC, o SESC vai contribuir muito nessa questão cultural para a cidade, mas né, Pedro? Muito. Esse som que a gente faz, por exemplo, não é um som fácil de ter espaços para apresentar, né? Não é um som que você vê que tem muitos lugares que abraçam essa linguagem, né? Então, o SESC, para o artista independente, seja de música instrumental, né, jazz, música brasileira, é o nosso... É onde a gente corre, é onde abre as portas. Que essa é uma questão que a gente ainda precisa desenvolver muito, né? Trazer outro tipo de música para levar até as pessoas, porque muitas vezes as pessoas elas estão sempre no sertanejo, né, funk, mas não consegue ver outros tipos e são tão ricos como você mesmo já trouxe. Demais, Flávia. E aqui em Franca a gente tem artistas assim de todas as vertentes. Não, Franca é pródiga, né? Em artistas. Na parte musical, que é o que eu tenho mais contato, gente, aqui é um celeiro de talentos, assim, em áreas diferentes. Então, desde a orquestra, desde a música instrumental como o jazz, desde o canto coral com o Henrico, sabe? A gente tem uma ramificação de atividades e músicos de um talento. Eu acho que vai ser legal trazer todos esses músicos, né, daqui da cidade para o SESC e para estar apresentando mais. Precisa de mais incentivo, né, Pedro? Precisa. O SESC foi assim, para o Grupo Balaio,
é o que permitiu a gente se apresentar, assim, é o que a gente chegar no público mesmo. Foi primeiro a apresentação do programa, né, no Senhor Brasil, que abriu as portas, e o Sesc depois. Ô Pedro, infelizmente nosso tempo, infelizmente, que o papo tá uma delícia. Mas eu queria que antes de terminar, você falasse quais são os seus projetos para o Balai agora em 2021. O primeiro já aconteceu, na verdade, que eu fiquei muito feliz com a live, né, que a gente fez, que eu fiquei muito contente, foi a possibilidade de a gente se juntar novamente, sabe? Do grupo se reunir. Então, isso aí já foi muito legal. E aí a gente está com a ideia de começar de novo. Então a gente estava meio parado de rede social, sabe? De Facebook, a gente não tinha Instagram, né? Aí a gente falou, não, vamos começar a mexer esse... Ô, gente, mas que é isso, né? Vamos falar, a tecnologia nós acabou somos em 5, não salva um, Flávio. Nessa parte, a gente gosta de ensaiar, tipo, agora assim... Vamos alimentar as redes. A gente soltou o Instagram, quem quiser seguir, nosso Instagram chama Grupo Balai. Fala aí, ó. Quem quiser Instagram, o Grupo Facebook, Balaio. Grupo Balai. Colocou no Instagram, a gente vai contar a história lá, tá alimentando a página, Facebook também, né? Então, a ideia agora é retomar os trabalhos e a gente já tem repertório para um segundo CD já pronto. Que legal, Pedro. Então, se tudo der certo, de repente a gente agrava. Não, se não, vai dar, né, Pedro? Vamos ser assim... ter fé, né? Sim. Que as coisas vão melhorar. Então, a vontade é essa. A participação foi muito legal, viu, Pedro? Porque esse aqui não é quem está assistindo, não. É só quem participa, comenta, faz pergunta. E agora a gente vai fazer um sorteio aqui. Então, Pedro, antes da gente terminar, muito obrigada pela sua presença. Adorei. Vou convidá-lo novamente, viu? Porque o papo rolou tão rápido. O tempo passou rápido e o meu objetivo aqui, né, que a gente falou um pouquinho dessa questão de que as pessoas não têm uma noção dos talentos de Franca. Então, eu dividi o programa de 1 hora, meia hora a gente fala um pouco sobre empreendedorismo, sobre o que está acontecendo, o momento, e meia hora é cultura, né? Nossa. Cultura e esporte para poder estar mostrando. Uhum. Então, a gente tem esse cuidado de cada semana tá trazendo pessoas diferentes que são daqui, para mostrar, né, essa realidade de Franca. Nossa, então, antes, eu queria te agradecer pela presença. Eu que agradeço de coração mesmo. E esse trabalho que você está fazendo é fundamental. Ainda mais na parte da cultura, ter um espaço para apresentar. A gente fala, Franca é muito rico. Então, se abrir essas portas para música, para arte em geral, nossa, eu tenho certeza que a classe artística fica muito feliz. Obrigado. E ó, tá convidado quando for para lançar alguma coisa nova, vem lançar aqui, hein? Quando puder, a gente vem com o grupo inteiro, a gente faz ao vivo, faz um somzinho. Que legal! Aí, então já estamos combinados. A gente proseia e faz um som. Vai ser uma delícia, Pedro. Vamos embora. Pedro, tira aqui, sorteia o nosso cafezinho aqui. Que responsa, hein? Tomara que eu... Sorteia e já fala aí quem que é. Opa, posso ler. Ana Costa. Ana Costa. Ó, gente, cafezinho tá aqui, vou deixar. Aliás, quando você vier buscar, eu quero que você faça um videozinho mostrando para todo mundo que você realmente recebeu o seu café, viu? E eu, Pedro, e para você, como agradecimento também, nosso Labareda Prêmio. Foi obrigado, um grande prazer. Obrigado. Gente. Minhas paixões são música e café, as duas coisas. Adorei. Que bom. Então, muito obrigada, uma boa tarde para todos. E quinta-feira, fique aí atento nas nossas redes, que estaremos de volta. E hoje à noite, às 19 horas, com a Mônica Lima. Obrigada, gente. (12h10). 12h10. Líder.
Don't believe the hype is a sequel.